Olá, eu sou Ivan Lima e é com grande prazer que te recebo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Você já percebeu que quanto mais profundo formos nos oceanos, mais criaturas bizarras vamos encontrar? Nas profundezas dos mares, é possível encontrar criaturas assustadoras, algumas das quais parecem ter saído de um filme de terror ou criadas em laboratório por algum cientista maluco. Mas por que os tubarões e os outros animais que vivem nas profundezas são tão diferentes do que estamos acostumados a ver nas águas mais rasas? Os tubarões são animais que habitam o nosso planeta há muito tempo. Eles já estavam por aqui bem antes dos dinossauros. Curiosamente, sobreviveram às várias extinções em massa que ocorreram ao longo da história da Terra. Após milhões de anos de evolução e adaptações, existem mais de 500 espécies de tubarões que nadam pelos oceanos. Alguns inofensivos, outros temidos pela maioria das pessoas, que é o caso do famoso tubarão branco. E ainda há os de aparência assustadora, que vivem nas profundezas. Mas como foi que os tubarões evoluíram para se adequarem a diferentes ambientes? Pelo fato dos tubarões terem um tipo de cartilagem macia que não fossiliza muito bem, a ciência estuda suas origens através das análises de dentes, escamas e fósseis de espinhas e barbatanas. As escamas mais antigas já encontradas datam de cerca de 425 milhões de anos. Já em relação aos dentes, seriam do período Devoniano, cerca de 410 milhões de anos atrás. Os fósseis de algumas espécies, semelhantes a tubarões, datam de 440 milhões de anos. O quanto eles evoluíram? Na verdade, se você analisar a cartilagem dos primeiros tubarões, verá que eles são muito semelhantes aos tubarões modernos, o que é diferente da maioria dos peixes que têm esqueletos mais pesados. No caso dos tubarões, ter um esqueleto de cartilagem macia permite conservar mais energia, o que lhe dá a possibilidade de nadar longas distâncias. Talvez os dentes sejam a melhor parte do corpo dos tubarões para entender como eles evoluíram de maneiras diferentes. Muitos dos tubarões mais primitivos tinham dentes em formato de cone e não serrilhados. Enquanto isso, atualmente, muitos desses animais têm dentes triangulares, capazes de despedaçar suas presas. Só que nem todos os tubarões são assim. Alguns dos que vivem nas profundezas dos oceanos, apesar da aparência assustadora, se alimentam de moluscos e usam seus dentes para triturar e abrir as conchas. O tubarão goblin, também conhecido como tubarão-duende, tem dentes pontiagudos, que são usados para perfurar os peixes que forem capturados. Já o tubarão-baleia é um animal filtrador, ou seja, ele se alimenta a partir dos nutrientes retirados da água. Por isso, não usa suas fileiras de 300 dentes pontiagudos para se alimentar. Algumas espécies viajam longas distâncias, todos os dias, indo de águas rasas a águas profundas para caçar. O tubarão azul, por exemplo, mergulha a mais de 300 metros de profundidade durante o dia, mas retorna à superfície para passar a noite. Em geral, os tubarões e suas adaptações são difíceis de generalizar. Isso nos leva a concluir que existem diversas espécies de tubarão, cada uma com suas características que são resultados do processo de evolução ao longo dos anos. As profundezas dos oceanos podem parecer lugares estranhos, não é? Muitas vezes, sendo apenas uma enorme escuridão que aparentemente é povoada por criaturas que mais parecem alienígenas. De fato, há ecossistemas que prosperam nesses locais. As criaturas que vivem no fundo do mar podem parecer bizarras para nós, mas elas apenas se adaptaram especificamente a esses ambientes extremos, que são tão diferentes dos nossos. Então, quais são os tubarões de aparência esquisita que vivem nas profundezas? Um desses é o tubarão charuto, ou tubarão corta-carne.
Esse animal tem o hábito de cortar pequenos pedaços circulares da carne de presas muito maiores, incluindo outros tubarões e baleias. Por causa da escuridão, ele tem fotóforos ao longo de sua parte inferior, que podem brilhar para atrair e confundir presas em águas muito profundas. Embora não seja especificamente um tubarão de lugares tão profundos, esse incrível animal desenvolveu adaptações evolutivas para viver na profundeza, tanto que ele é capaz de caçar a incríveis 3,7 quilômetros abaixo da superfície. O tubarão da Groenlândia é uma das maiores e mais lentas criaturas que nadam em águas oceânicas. Ele se assemelha em tamanho, ao grande tubarão branco. Atinge, em média, 6 metros de comprimento e pesa cerca de 1 tonelada. Esse animal leva um estilo de vida, digamos assim, preguiçoso, já que ele se move a uma velocidade de 1,6 quilômetros por hora. Esse tubarão não apenas sobrevive em profundidades inimagináveis, como também tem a expectativa de vida mais longa de todos os tubarões, vivendo entre 250 e 500 anos. Beleza, hein? A espécie de tubarões da Groenlândia vive nas águas árticas e subárticas dos oceanos Atlântico Norte e Ártico. A maioria deles migra todos os anos, mas sua migração é baseada na profundidade. Eles se deslocam para as águas rasas durante o inverno e depois retornam para grandes profundidades no verão. Outro tubarão incomum do fundo do mar, que é considerado um fóssil vivo, é o tubarão-cobra. Ele vive aqui na Terra há pelo menos 80 milhões de anos. Um fato fácil de processar quando você observa sua aparência primitiva. O tubarão-cobra tem 300 dentes em 25 fileiras, que brilham na escuridão para atrair suas presas. O animal também possui 6 pares de brânquias, que são separadas por uma coroa de babados ao redor de sua cabeça. Esses animais de cor marrom escuro têm corpos semelhantes a enguias e cerca de 2 metros de comprimento. Eles se alimentam de uma variedade de tubarões menores, peixes ósseos, lulas e polvos. Os tubarões-cobra podem ser encontrados a 1.000 metros de profundidade ao longo das plataformas continentais e em costas dos oceanos Pacífico e Atlântico. Porém, já houve registro deles a uma profundidade de 1,5 km. Por isso, os cientistas acreditam que essa espécie pode caçar ainda mais fundo. Em 2007, pescadores japoneses fizeram história ao avistar um tubarão-cobra vivo em águas rasas na costa do Japão. O animal foi levado para um parque local e colocado em uma piscina de água do mar. Após algumas fotos incrivelmente raras serem tiradas, o tubarão morreu horas depois. Cerca de 1.000 metros abaixo da superfície da água, também podemos encontrar o tubarão-lanterna ninja. Olha que nome! Este animal vive na costa do Pacífico da América Central e o nome se dá por causa da habilidade do tubarão em produzir um brilho que se mistura com a luz que penetra as águas dos oceanos. Isso facilita a captura de pequenos peixes e o ajuda a se esconder dos predadores. Essa espécie só foi descoberta em 2010, talvez pelo fato desse animal habitar profundidades que variam entre 835 metros e quase 1,5 km de profundidade. Sabe-se também que eles atingem no máximo 20 centímetros de comprimento. Eu ainda poderia passar um dia inteiro aqui só citando as espécies mais bizarras de tubarões que vivem nas profundezas do mar, além de outros animais extremamente estranhos. Agora, qual seria a explicação de esses seres que vivem no fundo dos oceanos serem tão diferentes dos que vivem mais próximos da superfície? Existem alguns fatores que contribuem para que haja essa diferença. O primeiro seria que quanto mais profundo o animal vive, menos luz há no local. Dessa forma, esses animais precisam estar bem adaptados à vida no escuro. Além disso, as temperaturas são extremamente baixas. No geral, costumam ser em torno de 4 graus, mais ou menos os mesmos graus que se observa dentro de uma geladeira comum. Porém, essa temperatura varia de acordo com a profundidade. Proporcionalmente, quanto mais profundo, mais baixa é a temperatura. A maioria desses animais também são relativamente pequenos, porque a comida costuma ser escassa. Além disso, o mar aberto costuma ser um local perigoso
para quem está na parte baixa da cadeia alimentar. Os montes submarinos, uma espécie de montanha embaixo d'água, costumam ser os abrigos perfeitos para muitas dessas criaturas. Podemos dizer que, geralmente, não só os tubarões, mas todos os animais que vivem nas profundezas são únicos. A falta de luz, a alta pressão e a escassez de alimentos formam um ambiente inóspito, ideal para espécies com fendas branquiais, corpos flácidos e lentos. Todos esses fatores sustentam uma enorme diferença entre os tubarões que vivem nas profundezas e os que vivem nas águas mais rasas. Resumidamente, tudo é uma questão de evolução e adaptação. Os animais das profundezas evoluíram e se adaptaram de forma diferente. E por isso, eles parecem tão bizarros para nós. Caso eles fossem obrigados a viver mais próximos da superfície, provavelmente seriam extintos em pouco tempo. Essa foi a nossa história de hoje, sobre o porquê dos tubarões que habitam os lugares mais profundos do oceano serem mais assustadores em relação aos que vivem mais na superfície. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!